Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós estaremos lendo a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor nesta escritura bíblica. Esta leitura tem como epígrafe, como título, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e darei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se fizeram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa, bendita e poderosa palavra nesta oportunidade. Meus irmãos, depois de uma leitura bíblica como esta, eu creio que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela fala por si mesma. Não existe necessidade de acrescentar nada à palavra do Senhor. A palavra de Deus é completa em si mesma. É por isso que esta palavra produz em nosso coração aquilo que um filme não pode produzir, aquilo que uma música de carnaval não pode produzir, aquilo que uma piada não pode produzir, aquilo que uma notícia do rádio não pode produzir. A palavra de Deus produz, porque ela é espírito e vida. E é muito importante nós observarmos a poderosa visão de Ezequiel, no seu capítulo 37, quando pela operação do Espírito, Deus leva a Ezequiel, o profeta, para um vale de ossos secos. E é muito importante, meus queridos irmãos, nós encontrarmos que quando Deus leva o profeta a ter esta visão
não muito agradável, visão de um vale de ossos secos, visão de um cemitério em decadência, visão de um local onde havia morbidez, aonde havia tristeza, aonde havia imobilismo, aonde havia morte, aonde havia frieza. É importante nós compreendermos que quando Deus revela alguma coisa aos profetas, quando Deus revela alguma coisa ao pastor da igreja, ao ministério, ao círculo de oração, à juventude, aos obreiros, quando Deus revela alguma coisa à igreja, é porque Deus tem alguma coisa para dizer ao seu povo. Deus tem uma obra para realizar no meio da sua igreja. O versículo 4 diz: então lhe disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A visão de Ezequiel, irmãos, é uma visão alarmante, é uma visão que toca o alarme de Deus, é uma visão não somente alarmante, mas uma visão atual também, uma visão necessária, porque lamentavelmente existem pessoas que já tiveram a vida de Deus, já vibraram no poder do Espírito, já foram levados pelo vento do Espírito, já estiveram debaixo da luz do Espírito, mas porque descuidaram na fé, porque trocaram a glória de Deus pela glória do mundo, porque rejeitaram a santidade de Deus pela lama podre do mundo, tais pessoas morreram na fé, naufragaram na fé e se constituíram em ossos secos, se constituíram em vidas mortas, em vidas arrasadas, que precisam escutar a voz do profeta, e que o Espírito de Deus possa vir, entrar neles e produzir vida. O resultado da morte espiritual é terrível na vida do crente. Eu quero dizer que Deus não deseja que nenhum crente morra. Se você orava 1 hora no ano de 86, no ano de 87, você tem que orar 1h30. Mas se hoje você olha, você faz um exame introspectivo dentro de você, um exame retroativo para os dias passados, e você diz, olha, pastor João Caetano, eu este ano não estou tão alegre como o ano passado, eu este ano não estou trabalhando tanto como eu trabalhei o ano passado, este ano a minha oferta está menor do que a oferta do ano passado, este ano eu estou convidando menos pessoas do que as pessoas que eu convidei no ano passado. Meu irmão, minha irmã, eu te digo com todo o amor, com todo o carinho e com toda a autoridade, na condição de profeta de Deus, se você está assim, você está morrendo, você está morrendo, você está morrendo espiritualmente. Mas Deus não quer que você morra. Hoje o Espírito está aqui para dar vida. Hoje o Espírito aqui está para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem perigos terríveis que aí estão com o propósito de matar o crente, porque o diabo sabe que um crente vivo é uma tocha acesa nas mãos do Espírito. É um perigo para o inferno. É uma ameaça para o inferno, um crente vivo. Porque a vida de Cristo, irmãos, é superior à vida do mundo. A vida espiritual, a vida abundante que Jesus disse, olha, o diabo vem para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo faz. Mas Jesus disse, eu não vim para matar, eu não vim para roubar, eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. E vida é o que? Vida abundante. O que é vida abundante? É vida que sobra, é vida que contagia, é vida que ressuscita pessoas mortas. Esta é a vida que Jesus deseja que nós tenhamos.
É um perigo, meus irmãos, quando a pessoa vira osso seco. Quando vira osso seco, o que é o osso? Osso não tem gosto, né? O osso seco não tem gosto. Quando o osso ainda está um pouquinho molhado, o cachorro pega o osso, né? E chupa toda aquela seiva, né? E chupa todo aquele líquido, né? Mas depois que o osso fica seco, irmãos, é uma coisa tremenda. Irmão, não deixe que a sua vida fique seca espiritualmente, não. Não deixe que o seu hino fique seco, não. Porque quando o crente fica seco, o hino fica seco, a oração fica seca, a mensagem fica seca, até a paz do Senhor dele é uma paz do Senhor seca. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Aquela paz do Senhor seca, né? A oferta fica seca, o dízimo fica seco, fica tudo seco. Amém, irmão? Levante a sua mão e dá glória a Deus aí. Não vire osso seco. Fica sem gosto. E o que serve osso seco? Serve para quê? Para o fogo. Serve para ser queimado. Serve para ser queimado. Não é verdade? Se a nossa vida está seca, irmãos, é um perigo. E olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo, é o símbolo do azeite, né? É o símbolo do óleo, né? Mas não é qualquer azeite parado, não. É aquele azeite especial que diz a palavra, né? Aquele azeite que ungia o sacerdote lá no Antigo Testamento. O azeite que ungia o profeta. E o azeite que ungia também, meus queridos irmãos, o rei, o profeta e o sacerdote. Eles eram ungidos por Deus, e o azeite consagrava, o azeite separava, e a Bíblia diz que o azeite era feito de um azeite especial, de um óleo especial, e tinha também perfumes, especiarias eram colocadas ali, irmãos, no azeite da unção. E era uma coisa interessante, porque até a pessoa que era cega, no meio do povo de Israel, sabia quando o sacerdote chegava, sabia quando o profeta chegava. Sabe por quê? Porque ele sentia o perfume da unção, sentia o perfume da unção que ali estava. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando você não está seco. Que coisa maravilhosa quando você tem o azeite, tem o óleo do Espírito da sua vida. Quando você passa, alguém diz: está passando um crente aí, está passando um crente aí. O que é? É a unção que está perfumando, é o azeite que está perfumando, é o Espírito que aí está. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro do profeta Elias. Qual era o segredo na vida de Elias que impressionou a Eliseu? Sabe qual foi o segredo? Foi a unção que havia em Elias. Elias estava passando, Eliseu estava lá com os bois, pra caramba a terra, né? Arando a terra. A Bíblia diz que Elias passou, tirou a capa dele, pegou a capa e jogou Eliseu. Quando a capa bateu em Eliseu, Eliseu disse: epa, eu senti aqui alguma coisa especial. Eu senti aqui alguma coisa que eu nunca senti antes. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero andar com ele. Eu quero saber o que ele tem. O que Elias tinha? A unção de Deus. A unção de Deus. A unção de Deus. O óleo do Espírito. E quando Eliseu conheceu, ele fez uma oração: Senhor, eu quero porção dobrada. Quero porção dobrada daquilo que ele tem. Elias era um profeta ungido pelo azeite do Espírito. Tem muito profeta seco hoje aí. Tem muito pregador seco. Tem muito diácono seco. Tem muito presbítero seco. Tem muito pastor seco. Tem muito missionário seco. Você vai para a igreja e você escuta aquela mensagem seca. É difícil engolir uma coisa seca, né, irmão? É difícil comer farinha seca, né? Mas farinha com azeite é gostoso, não é? Uma farinha molhadinha no azeite vai bem, não vai? Ô irmãos, vamos dizer: Senhor, manda o óleo do Espírito. Manda o óleo do Espírito. Não deixa a minha vida ficar seca. Não deixa a minha vida ficar seca. Não deixa a igreja ficar seca, não.
O óleo, irmãos, não deixa você ficar seco. E eu tenho o exemplo da minha esposa. Quando eu me casei com a minha esposa, há 14 anos passados, quando nós chegamos em casa, no meio das coisas que ela trouxe uma motolia de azeite, de óleo. Eu virei para ela e falei, para que esse óleo? Ela disse, eu aprendi com o vovô, que ela foi criada com os avós. E o avô tinha uma motolia de azeite. Quando estava em casa, que ia abrir a janela, e a janela fazia, corre, pega a motoria de azeite, pegava o óleo e tocava o azeite na dobradiça, e a janela ficava uma maravilha, né? Quando ia lá para a porta e abria a porta começava a emperrar, cadê o óleo? Pegava o óleo e tocava o óleo lá, e a porta ficava uma maravilha. E a minha esposa trouxe isso para casa. Quando lá em casa a janela começa a cantar, cadê o óleo? Cadê a motolia de azeite? Pega o óleo e toca o óleo, e a janela fica uma maravilha. E a porta fica uma maravilha. Irmãos, quando o crente começa a ficar seco, ele começa a se arranhar com os demais irmãos. O pastor fala alguma coisa, ele não gosta. Não gostei dessa palavra do pastor. O líder da mocidade fala alguma coisa, é para mim que ele falou. A irmã do ciclo de oração, ele começa a se arranhar, ele começa a enferrujar, ele começa a secar. Manda vir o óleo do Espírito, manda vir o óleo do Espírito. Toca óleo nele, toca óleo nela, toca óleo, toca óleo, toca óleo. Precisamos do óleo do Espírito. Unge a minha cabeça, começa na cabeça, desce no rosto, desce no pescoço, vem no peito, vem nas pernas. Senhor, me unge, me unge, me unge. Para que eu possa ter comunhão com todo mundo na igreja, para que eu possa não me arranhar com ninguém. O óleo está aí, e o óleo tira a diferença, o óleo tira a fricção, o óleo tira a ferrugem, o óleo tira a sequidão, tira tudo. A Bíblia diz que eram ossos secos, mas eram ossos sequíssimos também. Como é que o crente começa a secar na vida espiritual? Como é que o óleo começa, irmãos, a se extinguir na vida do crente? A primeira coisa é quando o crente não dá liberdade à ação do Espírito Santo na vida dele. Quando o crente começa a bloquear o Espírito, quando o crente começa a reter o Espírito, a Bíblia diz, não extingueis o Espírito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Quando o crente começa a ficar muito carnal, quando o crente começa a ficar muito, não, irmão, esse negócio de dar glória a Deus na igreja, para que tanto glória a Deus? Para que tanto aleluia? Está começando a tolir o Espírito. Para que tanta oração? Para que tanta vigília? Para que tanto ler a Bíblia? Para que todo dia na igreja? Eu posso na igreja somente dia de domingo? E ele começa então a tolir o Espírito. Ele começa, irmãos, a bloquear o Espírito. Ele começa a fechar certas áreas da vida dele para o Espírito. Mas, irmão João, na minha vida social, o pastor não tem nada que a ver. Tem sim, Senhor. O Espírito Santo, ele tem que estar na sua vida espiritual, na sua vida no lar, na sua vida no colégio, na sua vida na fábrica. O Espírito Santo, ele tem que dominar tudo. É preciso deixar o Espírito operar. Quando você começa a não dar liberdade ao Espírito, você começa a secar espiritualmente. Em segundo lugar, quando o crente não faz nada para Jesus, quando o crente fica parado na igreja. Olha, irmãos, é uma coisa muito importante da vida cristã. O crente tem que orar, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que santificar a sua vida, o crente tem que estar na igreja, e uma coisa muito importante, e todo crente tem que fazer alguma coisa para Jesus. Você escutou? Eu vou repetir. Crente tem que orar. Irmão João, não é bastante orar? Não. Crente tem que jejuar, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que santificar a sua vida, o crente tem que estar na igreja.
E também todo crente precisa estar ocupado fazendo alguma coisa para Jesus. Mas será que existe trabalho para mim? Existe, sim, senhor. Será que existe trabalho para mim, irmão Joá? Claro que existe. Quando o crente não está fazendo alguma coisa para Jesus, ele começa a enferrujar. Ele começa a enferrujar. E a ferrugem espiritual é terrível, porque ele está parado. Se está parado, irmãos, ele começa a enferrujar. E ele vai enferrujando. E a palavra de Deus declara que ele depois começa a se isolar. Ele não está trabalhando, ele começa a se isolar. Vai para um lado, vai para o outro. E hoje aí tem uma moda agora. Eu não sei se já chegou no Mato Grosso, mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, já existe esta moda. A moda dos crentes querer servir Jesus em casa. A moda de ficar em casa. Ah, esse negócio de igreja, basta ir na igreja só dia de domingo. Só domingo na igreja eu posso servir Jesus em casa. Eu digo que ninguém pode servir Jesus em casa. Por quê? Porque em casa o rádio não deixa, a televisão não deixa, as crianças não deixam, a comida não deixa, a roupa não deixa. Você jamais poderá servir Jesus em casa. Aqui é o santuário de Deus. Aqui é o tabernáculo de Deus. É na igreja que você precisa estar fazendo alguma coisa para Deus. Agora a Bíblia diz, no versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez o reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Os ossos estavam separados. Quando o osso fica seco, ele se separa. Ele fica lá no seu mundo, ele fica lá na sua morte, ele fica lá no seu isolacionismo, ele fica completamente segregado. E, meus queridos irmãos, foi exatamente esta a visão que Ezequiel teve. E aqui nós encontramos o perigo da divisão no corpo de Cristo. Quando aquele crente começa a ficar seco, ele já não quer estar mais junto com os irmãos, ele já se sente mal, ele já começa a arranhar um ao outro, e ele então se isola, ele se separa. Jesus Cristo orou no capítulo 17 do Evangelho de São João. Ele disse: Pai, eu quero que eu e os meus discípulos e a minha igreja sejamos um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, perfeitos em unidade. Somos uma unidade absoluta. Uma unidade não se pode dividir, uma unidade não se pode separar. Jesus estava dizendo: Pai, eu e tu somos um, o Pai sou eu sou o Pai. É por isso que muita gente não entendia Jesus. Quando Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: Tomé, será que você não entende? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Quem vê Jesus vê Deus. Quem vê Deus vê Jesus. Jesus orou: eu quero que a minha igreja esteja assim, assim como eu estou em ti, ó Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que a minha igreja seja Deus, igreja, Jesus, Jesus, igreja, Deus. Quando você olha para a igreja, você vê a presença de Deus. Quando você olha para a igreja, você vê a pessoa de Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê a igreja, você vê Deus. É a união do amor, é a união do Espírito, é a revelação da graça de Deus. A Bíblia diz que, meus queridos irmãos, os ossos estavam separados, os ossos estavam secos, estavam separados. Quantas vezes na igreja acontece isso? Quantas vezes na igreja nós estamos juntos, fisicamente falando, mas sabe por que não há, às vezes, grandes operações de Deus na igreja? É por causa da divisão do Espírito. Nós estamos divididos no nosso espírito, nós estamos divididos no nosso propósito, divididos na nossa fé. Estamos dentro da igreja, sentamos no mesmo banco, mas parecemos como as igrejas lá da Ásia Menor. A Bíblia diz que havia em determinada igreja um grupo chamado o grupo dos Nicolaitas,
Outro grupo, o grupo de Jezabel. Havia na igreja de Corinto o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de João. Será que, meus queridos irmãos, que é assim na nossa igreja? Eu quero dizer que esta não é a vontade de Deus. Jesus deseja que nós sejamos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só propósito, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente chega no ponto de se organizar, porque os ossos ali se organizaram. Diz a Bíblia que quando o profeta falou a palavra, aqueles ossos se juntaram e eles se organizaram. Tinham organização, mas ainda eram ossos. Quantas das vezes acontece conosco também? Nós estamos mortos, nós somos ossos, mas somos ossos organizados. A gente se organiza. Não, vamos organizar aqui, vamos fazer esse grupo aqui, vamos fazer o conjunto aqui, vamos fazer a igreja aqui, vamos fazer este grupo ali. E a gente se organiza, e aparentemente a gente coloca uma pintura, coloca um verniz, coloca uma fachada, e todo mundo vê, olha que coisa maravilhosa, veja como eles são organizados, mas ainda é osso, não existe vida. Amém, irmãos? Ossos organizados. E diz a palavra de Deus que, meus queridos irmãos, quando eles se organizaram, os ossos se juntou mão com mão, juntou dedo com dedo, juntou a mão com o braço com o corpo, e assim por diante, se organizaram, e houve um barulho, houve um grande barulho. E às vezes o osso seco faz barulho também, às vezes faz barulho, e a gente vai em determinado lugar e diz assim, olha, tá ouvindo falar que lá está acontecendo isso, está ouvindo dizer que lá em São Paulo está acontecendo isso, e apareceu alguém na televisão, e apareceu alguém no rádio, e apareceu alguém na cidade, fazendo um barulho tremendo. Mas osso seco faz barulho também, osso organizado faz barulho também, agita tudo, faz barulho, mas ainda continua osso. Os nervos se ligaram, e veio a pele, está muito bonito, está muito pintado, está muito bem organizado, mas por dentro é osso. Ouça o que diz a palavra de Deus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas escuta, mas não havia neles espírito. Não havia vida. Veja aqui, meus irmãos, a importância da operação do Espírito na igreja. Não adianta nada a gente ter uma igreja super organizada. Não adianta nada, meu irmão, você ter uma vida de crente super organizada, uma vida direitinha, a Bíblia, o seu cabelo, a sua roupa, pagar o dízimo na igreja, dar oferta na igreja. Não adianta nada a gente ter uma igreja super organizada, mas uma igreja sem vida, uma igreja morta, uma vida de crente muito organizada, por fora está muito bonito. Era como os fariseus se trajavam com seus paramentos, com as suas vestimentas, se colocavam nas esquinas, e todo mundo dizia, o sacerdote está jejuando, olha lá o sacerdote jejuando, mas era aparência. Por dentro o sacerdote estava morto, por dentro o sacerdote era osso podre. O que adianta você mostrar para a sociedade de Campo Grande que você é um crente por fora, que você vem à igreja, que você cumpre os mandamentos, que você obedece a doutrina da igreja, mas se dentro de você sabe que você está morto, você sabe que você não sente mais o Espírito. Havia pele, havia tendões, havia nervo, havia carne, havia barulho, havia muita coisa, mas não havia Espírito neles.
Quantos de nós estamos dizendo, a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil? E estamos morrendo. Estamos vivendo de uma pintura. Estamos vivendo de uma fachada. Estamos vivendo de uma tradição religiosa tão perigosa como a tradição da Igreja Católica. Nós da Assembleia de Deus hoje, eu posso falar porque sou pastor da Assembleia de Deus há 23 anos. Tenho dado a minha vida por esta igreja. Meu pai foi um dos fundadores desta igreja. Então, meus queridos irmãos, eu posso dizer que hoje nós estamos vivendo um tradicionalismo assembleano pior do que os fariseus, pior do que os católicos. Vivemos um tradicionalismo, levantamos a boca, dizemos somos a maior igreja pentecostal, somos o maior movimento pentecostal do Brasil, mas estamos perdendo. Você começa a ouvir o hino, daqui a pouco a vida começa a mover dentro de você, a vida vai movendo e você abre a boca e diz glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque você tem vida, você não está morto, o Espírito aí está. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Vejamos agora o papel de Deus diante daquela revelação, da visão que o profeta Ezequiel teve. O versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui nós encontramos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu Espírito venha para que tenhamos vida. Deus, irmãos, é a fonte da vida. Deus é o autor das 3 vidas. Deus é o autor da vida física. Deus é o autor da vida espiritual. E Deus é o autor da vida eterna. Jesus, a Bíblia diz que nele estava a vida física. Jesus falou sobre a vida espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a vida espiritual. E Jesus falou da vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna. Então a vontade de Deus é ajuntar os ossos. A vontade de Deus é dar vida a estes ossos secos. A vontade de Deus é revestir estes ossos secos de carne. E a vontade de Deus é formar um exército. Aonde existe sequidão, então Deus quer trazer vida. Mas, meus queridos irmãos, como é que vem a vida de Deus? É necessário que se profetize a palavra de Deus. É necessário que se fale a palavra de Deus. É necessário que se proclame a palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta diz: Senhor, como poderão viver estes ossos? Então Deus falou: profetiza, fala minha palavra, fala minha palavra. Ezequiel, você não sabe que a minha palavra é viva? Você não sabe que a minha palavra é viva? É por isso que o pastor Rui está pregando todo dia aqui em Campo Grande. É por isso que eu estou pregando nas estações do rádio do Brasil. Eu prego todo dia, eu prego por discos, eu prego por livros, eu prego no jornal, eu prego nos folhetos. Por quê? Porque quando você prega, quando você profetiza, a vida vem, a vida vem, a vida vem. O Espírito de Deus vem. Diz a palavra no versículo 9: e eis, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, irmãos, quando o Espírito, ele sopra o vento na igreja, quando o Espírito, ele sopra o vento na nossa vida,
o vento vem para limpar, não é? O vento tem uma ação de limpeza extraordinária. Aquilo que a gente não pode tirar, o vento do Espírito tira, não é? Que coisa maravilhosa! Ele vem, eu me lembro do profeta Elias, quando ele estava lá na caverna, ele estava foragido, ele estava com medo da rainha Jezabel e do rei Acabe, e ele estava lá desanimado, estava lá dentro daquela caverna, quando Deus então se revelou a ele. Mas antes que viesse a revelação de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um vento. Deus mandou um vento na caverna, e aquele vento foi limpando, e aquele vento foi retirando todas as coisas. Quantas das vezes, amados irmãos, a gente vê o vento do Espírito na igreja também, e alguém se escandaliza, e alguém diz: mas o que está acontecendo na igreja? O que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã? Por que o pastor está tomando essa atitude? Por que o ministério tomou essa decisão? Meu querido irmão, é o vento do Espírito. Deixa o Espírito soprar, deixa o Espírito soprar, porque depois do vento vai chegar a vida. E outra coisa, a Bíblia diz que quando o Espírito soprou, houve um barulho, houve um ruído. Quando o profeta profetizou que veio o Espírito dos 4 ventos, e se eu tivesse tempo, eu ia falar sobre os 4 ventos do Espírito, os 4 poderosos ventos do Espírito, necessário na vida da igreja, necessário na vida de cada um de nós. Houve um barulho, houve um ruído. Às vezes, irmãos, quando a igreja começa a morrer, a igreja fica muito calada, né? Os crentes ficam muito formalistas, e é aquele formalismo, é aquela coisa, e fica aquele negócio, e Deus então manda o vento do Espírito, e quando vem o vento começa um barulho para cá, de repente as irmãs se despertam e sabem de uma coisa, a gente está orando 1 hora, vamos orar 2, de repente vem um grupo de jovens falar com o pastor: pastor, nós queremos pedir permissão ao senhor para fazer uma reunião de oração de madrugada com os jovens da igreja, e vem os irmãos, e vem o ministério, e vem isso, e alguém está dizendo: o que está acontecendo na igreja? O que é? É o barulho do Espírito, é o barulho do Espírito, é o barulho do Espírito que está movendo, porque a vida vem. Quantos lugares já não se ouve mais o vento do Espírito soprar? Quantas igrejas que eram exércitos poderosos, eram células vivas da sociedade, que hoje estão mortas. Quantos pregadores que quando abriam a boca, o povo sentia peso, sentia vida. Hoje a psicologia substituiu a vida. Hoje as grandes frases filosóficas dos filósofos gregos substituiu a palavra. Hoje os sermões de boa ética, de bom comportamento, substituíram a pregação genuína, a pregação poderosa, a pregação ungida do Evangelho de Jesus. Não se ouve mais o vento do Espírito, não se ouve mais o barulho do Espírito. A morte está chegando. Quando vem o Espírito, vem o vento, vem o mover do Espírito, vem a luz do Espírito, vem o som do Espírito, vem a unção do Espírito, vem a vida do Espírito, vem o poder do Espírito. E aonde está o Espírito, a morte não pode ficar, a morte não pode ficar, a sequidão tem que ir embora, a frieza vai embora, a escuridão vai embora, a carnalidade vai embora, a vaidade mundana sai, e o Espírito do Senhor tem liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar, para terminar, algumas verdades paralelas nesta visão do vale de ossos secos. Por exemplo, se você está morto, se a sua mão está morta espiritualmente, as suas mãos não podem mais orar. Você não pode juntar as suas mãos diante de Deus em reverência para orar. Existem crentes que têm deixado a sua mão morrer. A sua mão está morta, espiritualmente falando, e tais pessoas não podem mais orar, não podem mais levantar as mãos diante de Deus. Existem pessoas que têm a sua mão
morta, e não podem mais ajudar a levantar aqueles que precisam de ajuda. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro chegou à porta do templo chamada Formosa, ali tinha um coxo, e o coxo disse: me dá uma esmola pelo amor de Deus. Pedro e João disseram: olha, esmola nós não temos, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que não somente eles falaram, em nome de Jesus levanta e anda, mas diz a Bíblia que Pedro, tomando pela mão, Pedro tomou o paralítico pela mão, Pedro levantou ele daquela paralisia, Pedro tomou o coxo pela mão, e tomando pela mão, o levantou. E quando levantou, o paralítico não somente começou a andar, mas diz a Bíblia que ele começou a pular. Ele começou a pular e entrou no templo dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, estou curado, estou curado, estou curado, glória a Deus, glória a Deus. Quando a sua mão não está morta, você não somente fala o Evangelho. Porque, meus queridos irmãos, às vezes é preciso você pregar, mas é preciso você ajudar também. Não é só você dizer Jesus é bom. Olha, a nossa igreja é uma maravilha. Você precisa pegar na mão da pessoa. Você precisa levantar aquela vida. Você precisa fazer como fez o bom samaritano. O sacerdote passou, sacerdote profissão errada, sacerdote seco, e deixou o doente na beira da estrada. Passou o levita, levita de profissão errada, levita seco, e deixou o homem lá morrendo. E Jesus estava ensinando a um velho advogado judeu, intérprete da lei, quem era o próximo dele, porque ele não sabia quem era o próximo. Jesus vai dizer: eu vou ensinar você quem é o teu próximo. Vou te dizer. E Jesus disse: pela mesma estrada descia um samaritano. Quando Jesus falou samaritano, o velho judeu torceu o nariz. Samaritano não é gente, samaritano não é próximo, samaritano é separado, samaritano é discriminado. Jesus disse: o samaritano, quando viu o homem lá, ele foi lá, olhou, se moveu de íntima compaixão. A mão do sacerdote estava morta, a mão do levita estava morta, a mão do sistema religioso estava morta, mas a mão do samaritano estava viva. A mão do samaritano tinha vida, a mão do samaritano tinha o Espírito. E ele pegou o azeite, ele pegou o vinho e fechou as feridas. Com aquelas mãos, ele levantou o miserável, colocou no cavalo, levou para a estalagem e disse: cuida dele, cuida dele. E com aquela mão que tinha vida, ele foi no bolso e arrancou o dinheiro e disse: toma aqui. Se isso não for suficiente, amanhã te pagarei o resto. A sua mão está morta ou está viva, meu irmão? A sua mão está levantando os caídos à beira da estrada? A sua mão está derramando o azeite do Espírito nas feridas da alma? A sua mão está levantando o pecador da estrada, colocando no seu cavalo, nos seus recursos, naquilo que Deus tem te dado? A sua mão está viva para arrancar o dinheiro e colocar a favor de um desconhecido? Sua mão está viva ou está morta? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando os nossos braços estão mortos, você não pode abraçar ninguém, você não pode oferecer ajuda. E é uma coisa, irmão, quando a mão do crente está viva, é algo terrível. Você chega numa pessoa, pelo simples fato, quando você chega no incrédulo, você coloca a mão no ombro do incrédulo, o incrédulo sente alguma coisa. Quando você dá a paz do Senhor, paz, Senhor, irmão, parece uma corrente elétrica. É a vida do Espírito, é a unção do Espírito. É verdade ou não é, irmão? Quantas vezes
Você começa com o incrédulo, que você toca no incrédulo, o incrédulo fica branco, fica amarelo, fica verde. O que você tem? Você tem a vida do Espírito, a unção do Espírito, a óleo do Espírito. Aleluia, aleluia. Quando os nossos braços estão mortos, a gente não pode abraçar, a gente não pode oferecer ajuda, a gente não pode, irmãos, pescar, né? A Bíblia diz que os barcos se encheram de peixe, porque os apóstolos se uniram, e eles ajudaram e puxaram a rede do Evangelho, e os peixes vieram para Deus. Quando a gente tem os ombros mortos, os ossos estão secos, então a gente não participa, a gente nunca coloca o ombro de baixo. Por quê? Porque o ombro está morto, o ombro não tem vida. Você é uma pessoa que sempre se aliena, você é uma pessoa que sempre está separada, porque os seus ombros estão mortos. Quando os nossos pés estão mortos, a gente não pode caminhar. Quando as pernas estão mortas, quando o joelho está morto, você não ora mais. É aquele crente que não dobra o joelho para orar, porque o joelho está duro, o joelho está morto, o pé não sai mais para evangelização. A Bíblia diz que os pés vivos são aqueles pés formosos que anunciam a paz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós temos os nossos olhos mortos, a gente já não tem mais as visões de Deus, a gente já não vê mais aquilo que Deus quer revelar, a gente já não vê mais os campos brancos. Quando os ouvidos estão mortos, a gente já não escuta mais a voz do Espírito. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando, irmãos, a gente está morto na nossa coluna, a coluna é a base do corpo, é a espinha dorsal do corpo humano. Quando o crente está morto na sua coluna, é aquela pessoa que nunca trabalha para Deus. Não pode colocar nada em cima dele, porque qualquer coisinha ele escandaliza, qualquer coisa ele não aguenta nada, ele não aguenta uma doutrina, ele não aguenta uma evangelização, ele não aguenta 5 minutos de oração, ele está morto na coluna. Mas hoje Deus quer te dar vida, hoje Deus dá vida, hoje o Espírito dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de vida, precisamos do Espírito para ter a vida que Deus deseja. E tendo vida, então diz a Bíblia, a palavra de Deus, então disse que o Espírito veio sobre eles, e quando o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e se formou um exército grande em extremo. Por que o Espírito veio? O Espírito veio para trazer vida, e quando trouxe vida, aquilo que era um vale de ossos secos, agora se levantou em um poderoso exército para Deus. Meus queridos irmãos, Deus deseja derramar o seu Espírito na nossa vida, Deus deseja derramar o seu Espírito na igreja, para que sejamos um exército para Deus, para que sejamos um exército para o Senhor, para realizar a obra de Deus na terra. Nenhum de nós desconhece que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. A igreja, ela está no campo de batalha. Agora, para que a igreja realize a obra de Deus, é necessário que ela seja revestida do Espírito. É necessário que ela tenha vida espiritual, autêntica, verdadeira, para poder realizar a obra do Senhor. E na vida cristã, e na nossa vida espiritual, cada um de nós sabe, irmãos, cada crente tem uma batalha espiritual. Paulo disse: Timóteo, eu como bom soldado, combati o bom combate. Cada um de nós tem uma batalha espiritual a travar a cada dia. E para alguns crentes, escute aqui, para alguns crentes está ficando difícil a batalha espiritual. Para alguns irmãos, algumas irmãs, está se tornando difícil servir a Deus. A coisa está apertando dia após dia. A coisa está pesando dia após dia. Sabe o que você precisa, meu irmão?
precisa do Espírito do Senhor, precisa do Espírito Santo para te dar vida, para te fortalecer, para você poder viver a vida espiritual. O crente, o verdadeiro crente na Bíblia, ele é identificado como crente em fé. Ele tem fé em Jesus. No seu caráter, ele é identificado como um santo. Aqui nesta vida, ele é identificado como um peregrino que está indo para o céu. E nas lutas, o crente é identificado como um soldado, como aquele que luta, aquele que está combatendo, aquele que está guerreando, não por uma coroa humana, mas por uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. Agora, para que você viva o tipo de vida espiritual que Deus deseja que você viva, é necessário que o Espírito esteja na sua vida. É necessário que o Espírito Santo domine completamente, domine o seu corpo, domine a sua alma e domine o seu espírito. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus pegou um pouco de terra. Depois de fazer aquele boneco, diz a Bíblia que Deus fez assim. Deus soprou de quê? Do seu espírito no homem. E o homem foi feito alma vivente. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou no homem. E é o Espírito de Deus que nos faz alma vivente. Na vida espiritual, precisamos que Deus assopre a nossa vida. Precisamos que Deus assopre o seu Espírito. Vamos orar hoje e dizer: Senhor, assopra o teu Espírito na minha vida. Assopra o teu Espírito no meu homem espiritual, para que eu possa viver, para que eu possa ter a vida que o Senhor deseja. Porque existe o perigo da gente se organizar, existe o perigo da gente ter pele, ter carne, ter nervo, ter tendões, tá tudo juntinho, tá tudo bonito, mas não ter vida. Aquele silêncio, né? Vai no cemitério, você chega no cemitério, tudo organizado, né? Tudo bonitinho, tudo pintado, tem mármore, tem cruz, tem uma porção de coisas, tá tudo organizado. Mas quando você chega no cemitério, silêncio. Por quê? Porque ali está a morte. Ali está a morte. Na morte existe silêncio. Você vai no hospital. Quando chega no hospital, o que você vê? Vê uma moça de vermelho lá. Silêncio. Por quê? Porque é o hospital. É lugar de gente que está morrendo. É lugar de gente doente. A igreja não é cemitério. A igreja não é hospital. Aqui não. Aqui existe o Espírito. O Espírito. O Espírito que existe vida. Vida do Espírito, para a honra e glória do nome do Senhor. Na igreja de Sardes, havia os que estavam mortos, havia os que estavam morrendo, e havia os que estavam vivos. Quando você chega num lugar onde tem uma pessoa morta, como é que é? Num funeral, você vê ali, né? Tristeza, lágrima, reclamação, caixão, pano preto, aquele cheiro ruim, né? Se você vai tocar no morto, você vê o morto duro, né? O morto fica duro, né? Não mexe mais, não tem vida. Por quê? Existe a morte. Irmãos, a pior coisa é a morte na igreja. A pior coisa é a morte espiritual na vida do crente. A pior coisa é a morte no meio do arraial, no meio do santuário. É aquele ambiente fúnebre. O crente perde aquele brilho, perde aquela alegria, perde a luz do Espírito. Está morrendo espiritualmente. É uma coisa tremenda. Lá em Sardes haviam aqueles que estavam morrendo. Vejam aqueles que estavam morrendo. Eu tenho trabalhado em muitos hospitais. Eu trabalhei no hospital de cancerosos de Nova York, nos Estados Unidos. E ali eu vi muita gente morrer nos meus braços. Muitas pessoas morreram de câncer nos meus braços. E é triste a gente ver uma pessoa morrer. Perde o brilho dos olhos, perde o vigor, perde a alegria. E quantos morriam gritando: ai, ai, a gente olha num crente, um irmão que era tão animado da igreja, uma moça que era uma bênção no grupo musical, um jovem que era uma bênção na mocidade, um obreiro que era uma bênção no ministério, mas de repente a gente começa a ver aquela pessoa morrer, perde a luz do Espírito, os olhos já não brilham mais com a luz do Espírito, já não tem mais aquele dinamismo do Espírito Santo, já não tem mais aquela dedicação, já não tem mais aquela paz do Senhor quente, já não tem mais aquela alegria, está morrendo. E de repente a pessoa começa a gritar, ai, reclama de um lado,
murmura de outro, não está contente com isso, não está satisfeito com aquilo, está morrendo espiritualmente. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que lá na igreja de Sardes havia um grupo que não estava morto, havia um grupo que não estava morrendo, era o grupo daqueles que estavam vivos diante de Deus, vivam diante de Deus, tinham a vida do Espírito, tinham a vida abundante que Jesus Cristo se referiu. Quando existe vida, existe movimento espiritual. Quando existe vida, existe ação. Quando existe vida, existe trabalho. Quando existe vida, existe participação. Quando existe vida, existe louvor, existe alegria, existe disposição para o trabalho. O Espírito do Senhor está dando vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que tenhamos vida espiritual. Minha vida seja assim, consagra, possa sempre, cante com alegria agora, operar a minha alma no teu sangue puro carmesim, minha tua para sempre sim. Neste momento, o pastor da igreja tem me autorizado a oferecer uma oportunidade, a fazer um convite a algumas pessoas que estejam neste santuário, 1, 2, 10, 20, 30, não sei quantas, a oferecer uma oportunidade a você, se você deseja receber vida esta noite, vida verdadeira, vida real, agora é a sua oportunidade. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé, e as pessoas que desejarem receber uma oração especial, desejarem receber a vida que está em Cristo, eu quero te convidar que você venha à frente agora. Eu quero te convidar que você saia do seu lugar, venha à frente para receber a oração. Você não vai vir sozinho, um irmão da igreja vai lhe acompanhar, uma irmã da igreja vai vir com você. Pode vir então agora, minha senhora. Venha, meu amigo, venha, rapaz, venha, moço, venha, moça. Você que já não sente mais vida, você que talvez esteja na igreja, mas você está morto por dentro, você não sente nada mais, é hora de vir para Deus. Aqui está chegando a primeira pessoa, aonde está a segunda, a terceira, pode vir agora, venha em nome de Jesus, pode vir agora, saia do seu lugar e venha, isto mesmo, Deus abençoe. Ali está vindo outra, ali vem outra, vem agora, venha você que é um filho pródigo, venha você que é uma filha pródiga, venha você que está na igreja, mas não sente nada mais, você não está sentindo nada mais. Esta noite Deus vai te dar vida, esta noite Deus vai te dar vida, venha receber a vida, venha agora. Oh, quão cego eu andei e perdi, isso mesmo, moço, venha, venha, moça, venha, irmão, venha, irmã, você que é crente velho, mas não sente nada mais, é hora de vir, aleluia. Foi na cruz, foi na cruz. Deus abençoe, Deus abençoe. Foi ali. Olha, irmãos, estão chegando mais pessoas. Eu quero dizer que tem crente aqui
Tem crente, irmão, que precisa de receber uma porção dobrada do Espírito. Você sente que você está enfraquecendo. Você sente que você está enfraquecendo. Nesta noite o Espírito de Deus te quer fortalecer. Esta noite Deus quer te dar vida. Venha receber a vida. Venha, meu irmão, venha, minha irmã, não tenha medo. Venha receber a vida. O Espírito vai soprar no vale de osso seco hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo... O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Pelo sangue. Olha, irmão, a igreja Assembleia de Deus não dá vida a ninguém. O missionário João Caetano não dá vida a ninguém. O pastor da igreja não dá vida a ninguém. O ministério não dá vida a ninguém. É o Espírito que vai dar vida hoje. Jogue a tradição na lata do lixo e venha receber a vida do Espírito. Deseja que nós tenhamos. É um perigo, meus irmãos, quando a pessoa vira osso seco. Quando vira osso seco, o que é o osso? Osso não tem gosto, né? O osso seco não tem gosto. Quando o osso ainda está um pouquinho molhado, o cachorro pega o osso, né? E chupa toda aquela seiva, né? E chupa todo aquele líquido, né? Mas depois que o osso fica seco, irmãos, é uma coisa tremenda. Irmão, não deixe que a sua vida fique seca espiritualmente, não. Não deixe que o seu hino fique seco, não. Porque quando o crente fica seco, o hino fica seco, a oração fica seca, a mensagem fica seca, até a paz do Senhor dele é uma paz do Senhor seca. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Aquela paz do Senhor seca, né? A oferta fica seca, o dízimo fica seco, fica tudo seco. Amém, irmão? Levante a sua mão e dá glória a Deus aí. Não vire osso seco. Fica sem gosto. E o que serve osso seco? Serve para quê? Para o fogo, serve para ser queimado. Serve para ser queimado, não é verdade? Se a nossa vida está seca, irmãos, é um perigo. E olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo, é o símbolo do azeite, né? É o símbolo do óleo, né? Mas não é qualquer azeite parado, não. É aquele azeite especial que diz a palavra, né? Aquele azeite que ungia o sacerdote lá no Antigo Testamento. O azeite que ungia o profeta. E o azeite que ungia também, meus queridos irmãos, o rei, o profeta e o sacerdote. Eles eram ungidos por Deus, e o azeite consagrava, o azeite separava, e a Bíblia diz que o azeite era feito de um azeite especial, de um óleo especial, e tinha também perfumes, especiarias eram colocadas ali, irmãos, no azeite da unção. E era uma coisa interessante, porque até a pessoa que era cega, no meio do povo de Israel, sabia quando o sacerdote chegava, sabia quando o profeta chegava. Sabe por quê? Porque ele sentia o perfume da unção, sentia o perfume da unção que ali estava. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando você não está seco. Que coisa maravilhosa quando você tem o azeite, tem o óleo do Espírito da sua vida. Quando você passa, alguém diz: está passando um crente aí, está passando um crente aí. O que é? É a unção que está perfumando, é o azeite que está perfumando, é o Espírito que aí está. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro do profeta Elias. Qual era o segredo na vida de Elias que impressionou a Eliseu? Sabe qual foi o segredo? Foi a unção que havia em Elias. Elias estava passando, Eliseu estava lá com os bois, pra cá arando a terra, né? Arando a terra. A Bíblia diz
que Elias passou, tirou a capa dele, pegou a capa e jogou em Eliseu. Quando a capa bateu em Eliseu, Eliseu disse: epa, eu senti aqui alguma coisa especial. Eu senti aqui alguma coisa que eu nunca senti antes. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero andar com ele. Eu quero saber o que ele tem. O que Elias tinha? A unção de Deus. A unção de Deus. A unção de Deus. O óleo do Espírito. E quando Eliseu conheceu, ele fez uma oração: Senhor, eu quero porção dobrada. Quero porção dobrada daquilo que ele tem. Elias era um profeta ungido pelo azeite do Espírito. Tem muito profeta seco hoje aí. Tem muito pregador seco. Tem muito diácono seco. Tem muito presbítero seco. Tem muito pastor seco. Tem muito missionário seco. Você vai para a igreja e você escuta aquela mensagem seca. É difícil engolir uma coisa seca, né, irmão? É difícil comer farinha seca, né? Mas farinha com azeite é gostoso, não é? Uma farinha molhadinha no azeite vai bem, não vai? Ô irmãos, vamos dizer: Senhor, manda o óleo do Espírito. Manda o óleo do Espírito. Não deixa a minha vida ficar seca. Não deixa a minha vida ficar seca. Não deixa a igreja ficar seca, não. O óleo, irmãos, não deixa você ficar seco. E eu tenho o exemplo da minha esposa. Quando eu me casei com a minha esposa, há 14 anos passados, quando nós chegamos em casa, no meio das coisas que ela trouxe uma motolia de azeite, de óleo. Eu virei para ela e falei: para que esse óleo? Ela disse: eu aprendi com o vovô, que ela foi criada com os avós. E o avô tinha uma motolia de azeite. Quando estava em casa, que ia abrir a janela, e a janela fazia: corre, pega a motoria de azeite. Pegava o óleo e tocava o azeite na dobradiça, e a janela ficava uma maravilha, né? Quando ia lá para a porta e abria a porta começava a emperrar. Cadê o óleo? Pegava o óleo e tocava o óleo lá, e a porta ficava uma maravilha. E a minha esposa trouxe isso para casa. Quando lá em casa a janela começa a cantar: cadê o óleo? Cadê a motolia de azeite? Pega o óleo e toca o óleo, e a janela fica uma maravilha. E a porta fica uma maravilha. Irmãos, quando o crente começa a ficar seco, ele começa a se arranhar com os demais irmãos. O pastor fala alguma coisa, ele não gosta. Não gostei dessa palavra do pastor. O líder da mocidade fala alguma coisa, é para mim que ele falou. A irmã do ciclo de oração, ele começa a se arranhar. Ele começa a enferrujar. Ele começa a secar. Manda vir o óleo do Espírito. Manda vir o óleo do Espírito. Toca óleo nele. Toca óleo nela. Toca óleo. Toca óleo. Toca óleo. Precisamos do óleo do Espírito. Unja a minha cabeça. Começa na cabeça, desce no rosto, desce no pescoço, vem no peito, vem nas pernas. Senhor, me unge, me unge, me unge. Para que eu possa ter comunhão com todo mundo na igreja. Para que eu possa não me arranhar com ninguém. O óleo está aí, e o óleo tira a diferença. O óleo tira a fricção. O óleo tira a ferrugem. O óleo tira a sequidão. Tira tudo. A Bíblia diz que eram ossos secos, mas eram ossos sequíssimos também. Como é que o crente começa a secar na vida espiritual? Como é que o óleo começa, irmãos, a se extinguir na vida do crente? A primeira coisa é quando o crente não dá liberdade à ação do Espírito Santo na vida dele. Quando o crente começa a bloquear o Espírito, quando o crente começa a reter o Espírito, a Bíblia diz: não extingueis o Espírito. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Quando o crente começa a ficar muito carnal, quando o crente começa a ficar muito, não, irmão, esse negócio de dar glória a Deus na igreja, para que tanto glória a Deus?
Para que tanto aleluia? Está começando a tolir o espírito. Para que tanta oração? Para que tanta vigília? Para que tanto ler a Bíblia? Para que todo dia na igreja? Eu posso ir na igreja somente dia de domingo? E ele começa então a tolir o espírito. Ele começa, irmãos, a bloquear o espírito. Ele começa a fechar certas áreas da vida dele para o espírito. Mas, irmão João, na minha vida social, o pastor não tem nada que a ver. Tem sim, Senhor. O Espírito Santo, ele tem que estar na sua vida espiritual, na sua vida no lar, na sua vida no colégio, na sua vida na fábrica. O Espírito Santo, ele tem que dominar tudo. É preciso deixar o Espírito operar. Quando você começa a não dar liberdade ao Espírito, você começa a secar espiritualmente. Em segundo lugar, quando o crente não faz nada para Jesus, quando o crente fica parado na igreja. Olha, irmãos, é uma coisa muito importante da vida cristã. O crente tem que orar, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que santificar a sua vida, o crente tem que estar na igreja, e uma coisa muito importante, e todo crente tem que fazer alguma coisa para Jesus. Você escutou? Eu vou repetir. Crente tem que orar. Irmão, jejuar não é bastante orar? Não. Crente tem que jejuar, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que santificar a sua vida, o crente tem que estar na igreja, e também todo crente precisa estar ocupado fazendo alguma coisa para Jesus. Mas será que existe trabalho para mim? Existe, sim, Senhor. Será que existe trabalho para mim, irmão Joá? Claro que existe. Quando o crente não está fazendo alguma coisa para Jesus, ele começa a enferrujar. Ele começa a enferrujar. E a ferrugem espiritual é terrível, porque ele está parado. Se está parado, irmãos, ele começa a enferrujar. E ele vai enferrujando. E a palavra de Deus declara que ele depois começa a se isolar. Ele não está trabalhando, ele começa a se isolar. Vai para um lado, vai para o outro. E hoje aí tem uma moda agora. Eu não sei se já chegou no Mato Grosso, mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, já existe esta moda. A moda dos crentes querer servir Jesus em casa. A moda de ficar em casa. Ah, esse negócio de igreja, basta ir na igreja só dia de domingo. Só domingo na igreja eu posso servir Jesus em casa. Eu digo que ninguém pode servir Jesus em casa. Por quê? Porque em casa o rádio não deixa, a televisão não deixa, as crianças não deixam, a comida não deixa, a roupa não deixa. Você jamais poderá servir Jesus em casa. Aqui é o santuário de Deus, aqui é o tabernáculo de Deus. É na igreja que você precisa estar fazendo alguma coisa para Deus. Agora a Bíblia diz, no versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Os ossos estavam separados. Quando o osso fica seco, ele se separa. Ele fica lá no seu mundo, ele fica lá na sua morte, ele fica lá no seu isolacionismo, ele fica completamente segregado. E, meus queridos irmãos, foi exatamente esta a visão que Ezequiel teve. E aqui nós encontramos o perigo da divisão no corpo de Cristo. Quando aquele crente começa a ficar seco, ele já não quer estar mais junto com os irmãos, ele já se sente mal, ele já começa a arranhar um ao outro, e ele então se isola, ele se separa. Jesus Cristo orou no capítulo 17 do Evangelho de São João. Ele disse: Pai, eu quero que eu e os meus discípulos e a minha igreja sejamos um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, perfeitos em unidade. Somos uma unidade absoluta. Uma unidade não se pode dividir, uma unidade não se pode separar. Jesus estava dizendo: Pai, eu e tu somos um, o Pai sou eu sou o Pai. É por isso que muita gente não entendia Jesus,
Quando Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Tomé, será que você não entende? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Quem vê Jesus vê Deus. Quem vê Deus vê Jesus. Jesus orou: eu quero que a minha igreja esteja assim como eu estou em ti, ó Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que a minha igreja seja Deus, igreja, Jesus, Jesus, igreja, Deus. Quando você olha para a igreja, você vê a presença de Deus. Quando você olha para a igreja, você vê a pessoa de Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê a igreja, você vê Deus. É a união do amor, é a união do Espírito, é a revelação da graça de Deus. A Bíblia diz que, meus queridos irmãos, os ossos estavam separados, os ossos estavam secos, estavam separados. Quantas vezes na igreja acontece isso? Quantas vezes na igreja nós estamos juntos, fisicamente falando, mas sabe por que não há, às vezes, grandes operações de Deus na igreja? É por causa da divisão do Espírito. Nós estamos divididos no nosso espírito, nós estamos divididos no nosso propósito, divididos na nossa fé. Estamos dentro da igreja, sentamos no mesmo banco, mas parecemos como as igrejas lá da Ásia Menor. A Bíblia diz que havia em determinada igreja um grupo chamado o grupo dos Nicolaitas, outro grupo, o grupo de Jezabel. Havia na igreja de Corinto o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de João. Será que, meus queridos irmãos, que é assim na nossa igreja? Eu quero dizer que esta não é a vontade de Deus. Jesus deseja que nós sejamos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só propósito, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente chega no ponto de se organizar, porque os ossos ali se organizaram. Diz a Bíblia que quando o profeta falou a palavra, aqueles ossos se juntaram e eles se organizaram, tinham organização, mas ainda eram ossos. Quantas vezes acontece conosco também? Nós estamos mortos, nós somos ossos, mas somos ossos organizados. A gente se organiza, não, vamos organizar aqui, vamos fazer esse grupo aqui, vamos fazer o conjunto aqui, vamos fazer a igreja aqui, vamos fazer esse grupo ali, e a gente se organiza, e aparentemente a gente coloca uma pintura, coloca um verniz, coloca uma fachada, e todo mundo vê, olha que coisa maravilhosa, veja como eles são organizados, mas ainda é osso, não existe vida. Amém, irmãos? Ossos organizados. E diz a palavra de Deus que, meus queridos irmãos, quando eles se organizaram, os ossos juntou mão com mão, juntou dedo com dedo, juntou a mão com o braço com o corpo, e assim por diante, se organizaram, e houve um barulho, houve um grande barulho. E às vezes o osso seco faz barulho também, às vezes faz barulho, e a gente vai em determinado lugar e diz assim, olha, tá ouvindo falar que lá está acontecendo isso, está ouvindo dizer que lá em São Paulo está acontecendo isso, e apareceu alguém na televisão, e apareceu alguém no rádio, e apareceu alguém na cidade, fazendo um barulho tremendo. Mas osso seco faz barulho também, osso organizado faz barulho também, agita tudo, faz barulho, mas ainda continua osso. Os nervos se ligaram, e veio a pele, está muito bonito, está muito pintado, está muito bem organizado, mas por dentro é osso. Ouça o que diz a palavra de Deus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas escuta, mas não havia neles espírito. Não havia vida. Veja aqui, meus irmãos, a importância da operação do Espírito na igreja. Não adianta nada a gente ter uma igreja super organizada,
Não adianta nada, meu irmão, você ter uma vida de crente super organizada, uma vida direitinha, a Bíblia, o seu cabelo, a sua roupa, pagar o dízimo na igreja, dar oferta na igreja. Não adianta nada a gente ter uma igreja super organizada, mas uma igreja sem vida, uma igreja morta, uma vida de crente muito organizada, por fora está muito bonito. Era como os fariseus se trajavam com seus paramentos, com as suas vestimentas, se colocavam nas esquinas e todo mundo dizia: o sacerdote está jejuando, olha lá o sacerdote jejuando, mas era aparência. Por dentro o sacerdote estava morto, por dentro o sacerdote era osso podre. O que adianta você mostrar para a sociedade de Campo Grande que você é um crente por fora, que você vem à igreja, que você cumpre os mandamentos, que você obedece a doutrina da igreja, mas se dentro de você sabe que você está morto, você sabe que você não sente mais o Espírito. Havia pele, havia tendões, havia nervo, havia carne, havia barulho, havia muita coisa, mas não havia Espírito neles. Quantos de nós estamos... Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor nesta escritura bíblica. Esta leitura tem como epígrafe, como título, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e darei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se fizeram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa, bendita e poderosa palavra
nesta oportunidade. Meus irmãos, depois de uma leitura bíblica como esta, eu creio que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela fala por si mesma. Não existe necessidade de acrescentar nada à palavra do Senhor. A palavra de Deus é completa em si mesma. É por isso que esta palavra produz em nosso coração aquilo que um filme não pode produzir, aquilo que uma música de carnaval não pode produzir, aquilo que uma piada não pode produzir, aquilo que uma notícia do rádio não pode produzir. A palavra de Deus produz, porque ela é espírito e vida. E é muito importante nós observarmos a poderosa visão de Ezequiel, no seu capítulo 37, quando pela operação do Espírito, Deus leva a Ezequiel, o profeta, para um vale de ossos secos. E é muito importante, meus queridos irmãos, nós encontrarmos que quando Deus leva o profeta a ter esta visão não muito agradável, visão de um vale de ossos secos, visão de um cemitério em decadência, visão de um local onde havia morbidez, aonde havia tristeza, aonde havia imobilismo, aonde havia morte, aonde havia frieza. É importante nós compreendermos que quando Deus revela alguma coisa aos profetas, quando Deus revela alguma coisa ao pastor da igreja, ao ministério, ao círculo de oração, à juventude, aos obreiros, quando Deus revela alguma coisa à igreja, é porque Deus tem alguma coisa para dizer ao seu povo. Deus tem uma obra para realizar no meio da sua igreja. O versículo 4 diz: então lhe disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A visão de Ezequiel, irmãos, é uma visão alarmante, é uma visão que toca o alarme de Deus, é uma visão não somente alarmante, mas uma visão atual também, uma visão necessária, porque lamentavelmente existem pessoas que já tiveram a vida de Deus, já vibraram o poder do Espírito, já foram levados pelo vento do Espírito, já estiveram debaixo da luz do Espírito, mas porque descuidaram na fé, porque trocaram a glória de Deus pela glória do mundo, porque rejeitaram a santidade de Deus pela lama podre do mundo, tais pessoas morreram na fé, naufragaram na fé e se constituíram em ossos secos, se constituíram em vidas mortas, em vidas arrasadas, que precisam escutar a voz do profeta, e que o Espírito de Deus possa vir, entrar neles e produzir vida. O resultado da morte espiritual é terrível na vida do crente. Eu quero dizer que Deus não deseja que nenhum crente morra. Se você orava 1 hora no ano de 86, no ano de 87, você tem que orar 1h30. Mas se hoje você olha, você faz um exame introspectivo dentro de você, um exame retroativo para os dias passados, e você diz, olha, pastor João Caetano, eu este ano não estou tão alegre como o ano passado,
Eu este ano não estou trabalhando tanto como eu trabalhei o ano passado. Este ano a minha oferta está menor do que a oferta do ano passado. Este ano eu estou convidando menos pessoas do que as pessoas que eu convidei no ano passado. Meu irmão, minha irmã, eu te digo com todo o amor, com todo o carinho e com toda a autoridade, na condição de profeta de Deus: se você está assim, você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo espiritualmente. Mas Deus não quer que você morra. Hoje o Espírito está aqui para dar vida. Hoje o Espírito aqui está para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem perigos terríveis que aí estão com o propósito de matar o crente, porque o diabo sabe que um crente vivo é uma tocha acesa nas mãos do Espírito. É um perigo para o inferno, é uma ameaça para o inferno um crente vivo, porque a vida de Cristo, irmãos, é superior à vida do mundo. A vida espiritual, a vida abundante que Jesus disse: olha, o diabo vem para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo faz. Mas Jesus disse: eu não vim para matar, eu não vim para roubar, eu não vim para destruir, eu vim para dar vida. E vida é o que? Vida abundante. O que é vida abundante? É vida que sobra, é vida que contagia, é vida que ressuscita pessoas mortas. Esta é a vida que Jesus dizendo: a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil. E estamos morrendo. Estamos vivendo de uma pintura. Estamos vivendo de uma fachada. Estamos vivendo de uma tradição religiosa tão perigosa como a tradição da Igreja Católica. Nós da Assembleia de Deus hoje, eu posso falar porque sou pastor da Assembleia de Deus há 23 anos. Tenho dado a minha vida por esta igreja. Meu pai foi um dos fundadores desta igreja. Então, meus queridos irmãos, eu posso dizer que hoje nós estamos vivendo um tradicionalismo assembleano pior do que os fariseus, pior do que os católicos. Vivemos um tradicionalismo, levantamos a boca, dizemos: somos a maior igreja pentecostal, somos o maior movimento pentecostal do Brasil. Mas estamos perdendo a... Você começa a ouvir o hino, daqui a pouco a vida começa a mover dentro de você. A vida vem movendo e você abre a boca e diz: glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque você tem vida. Você não está morto. O Espírito aí está. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Vejamos agora o papel de Deus diante daquela revelação, da visão que o profeta Ezequiel teve. O versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui nós encontramos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu Espírito venha para que tenhamos vida. Deus, irmãos, é a fonte da vida. Deus é o autor das 3 vidas. Deus é o autor da vida física. Deus é o autor da vida espiritual. E Deus é o autor da vida eterna. Jesus, a Bíblia diz que nele estava a vida física. Jesus falou sobre a vida espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a vida espiritual. E Jesus falou da vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. Então a vontade de Deus é ajuntar os ossos. A vontade de Deus é dar vida a estes ossos secos. A vontade de Deus é revestir estes ossos secos de carne. E a vontade de Deus é formar um exército. Aonde existe sequidão, então Deus quer trazer vida. Mas, meus queridos irmãos,
Como é que vem a vida de Deus? É necessário que se profetize a palavra de Deus. É necessário que se fale a palavra de Deus. É necessário que se proclame a palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta diz: Senhor, como poderão viver estes ossos? Então Deus falou: profetiza, fala minha palavra, fala minha palavra. Ezequiel, você não sabe que a minha palavra é viva? Você não sabe que a minha palavra é viva? É por isso que o pastor Rui está pregando todo dia aqui em Campo Grande. É por isso que eu estou pregando nas estações do rádio do Brasil. Eu prego todo dia, eu prego por discos, eu prego por livros, eu prego no jornal, eu prego nos folhetos. Por quê? Porque quando você prega, quando você profetiza, a vida vem, a vida vem, a vida vem. O Espírito de Deus vem. Diz a palavra no versículo 9: e eis, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, irmãos, quando o Espírito, ele sopra o vento na igreja, quando o Espírito, ele sopra o vento na nossa vida, o vento vem para limpar, não é? O vento tem uma ação de limpeza extraordinária. Aquilo que a gente não pode tirar, o vento do Espírito tira, não é? Que coisa maravilhosa. Ele vem, eu me lembro do profeta Elias, quando ele estava lá na caverna. Ele estava foragido, ele estava com medo da rainha Jezabel e do rei Acabe, e ele estava lá desanimado, estava lá dentro daquela caverna, quando Deus então se revelou a ele. Mas antes que viesse a revelação de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um vento, Deus mandou um vento na caverna, e aquele vento foi limpando, e aquele vento foi retirando todas as coisas. Quantas das vezes, amados irmãos, a gente vê o vento do Espírito na igreja também, e alguém se escandaliza, e alguém diz: mas o que está acontecendo na igreja? O que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã? Por que o pastor está tomando essa atitude? Por que o ministério tomou essa decisão? Meu querido irmão, é o vento do Espírito. Deixa o Espírito soprar, deixa o Espírito soprar, porque depois do vento vai chegar a vida. E outra coisa, a Bíblia diz que quando o Espírito soprou, houve um barulho, houve um ruído. Quando o profeta profetizou que veio o Espírito dos quatro ventos, e se eu tivesse tempo, eu ia falar sobre os quatro ventos do Espírito, os quatro poderosos ventos do Espírito, necessário na vida da igreja, necessário na vida de cada um de nós. Houve um barulho, houve um ruído. Às vezes, irmãos, quando a igreja começa a morrer, a igreja fica muito calada, né? Os crentes ficam muito formalistas, e é aquele formalismo, é aquela coisa, e fica aquele negócio, e Deus então manda o vento do Espírito, e quando vem o vento começa um barulho para cá, de repente as irmãs se despertam e dizem: sabe de uma coisa, a gente está orando 1 hora, vamos orar 2. De repente vem um grupo de jovens falar com o pastor: pastor, nós queremos pedir permissão ao senhor para fazer uma reunião de oração de madrugada com os jovens da igreja. E vem os irmãos, e vem o ministério, e vem isso, e alguém está dizendo: o que está acontecendo na igreja? O que é? É o barulho do Espírito, é o barulho do Espírito, é o barulho do Espírito que está movendo, porque a vida vem. Quantos lugares já não se ouve mais o vento do Espírito soprar? Quantas igrejas que eram exércitos poderosos, eram células vivas da sociedade, que hoje estão mortas. Quantos pregadores que quando abriam a boca, o povo sentia peso, sentia vida. Hoje a psicologia substituiu a vida. Hoje as grandes frases filosóficas dos filósofos gregos substituiu a palavra.
Hoje, os sermões de boa ética, de bom comportamento, substituíram a pregação genuína, a pregação poderosa, a pregação ungida do Evangelho de Jesus. Não se ouve mais o vento do Espírito, não se ouve mais o barulho do Espírito. A morte está chegando. Quando vem o Espírito, vem o vento, vem o mover do Espírito, vem a luz do Espírito, vem o som do Espírito, vem a unção do Espírito, vem a vida do Espírito, vem o poder do Espírito. E aonde está o Espírito, a morte não pode ficar. A morte não pode ficar. A sequidão tem que ir embora. A frieza vai embora. A escuridão vai embora. A carnalidade vai embora. A vaidade mundana sai. E o Espírito do Senhor tem liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar, para terminar, algumas verdades paralelas nesta visão do vale de ossos secos. Por exemplo, se você está morto, se a sua mão está morta espiritualmente, as suas mãos não podem mais orar. Você não pode juntar as suas mãos diante de Deus em reverência para orar. Existem crentes que têm deixado a sua mão morrer. A sua mão está morta, espiritualmente falando, e tais pessoas não podem mais orar. Não podem mais levantar as mãos diante de Deus. Existem pessoas que têm a sua mão morta e não podem mais ajudar a levantar aqueles que precisam de ajuda. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro chegou à porta do templo chamada Formosa, ali tinha um coxo, e o coxo disse: me dá uma esmola pelo amor de Deus. Pedro e João disseram: olha, esmola nós não temos, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que não somente eles falaram, em nome de Jesus levanta e anda, mas diz a Bíblia que Pedro, tomando pela mão, Pedro tomou o paralítico pela mão, Pedro levantou ele daquela paralisia, Pedro tomou o coxo pela mão, e tomando pela mão, o levantou. E quando levantou, o paralítico não somente começou a andar, mas diz a Bíblia que ele começou a pular. Ele começou a pular e entrou no templo dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, estou curado, estou curado, estou curado. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a sua mão não está morta, você não somente fala o Evangelho. Porque, meus queridos irmãos, às vezes é preciso você pregar, mas é preciso você ajudar também. Não é só você dizer Jesus é bom. Olha, a nossa igreja é uma maravilha. Você precisa pegar na mão da pessoa. Você precisa levantar aquela vida. Você precisa fazer como fez o bom samaritano. O sacerdote passou, sacerdote profissão errada, sacerdote seco, e deixou o doente na beira da estrada. Passou o levita, levita de profissão errada, levita seco, e deixou o homem lá morrendo. E Jesus estava ensinando a um velho advogado judeu, intérprete da lei, quem era o próximo dele, porque ele não sabia quem era o próximo. Jesus vai dizer: eu vou ensinar você quem é o teu próximo. Vou te dizer. E Jesus disse: pela mesma estrada descia um samaritano. Quando Jesus falou samaritano, o velho judeu torceu o nariz. Samaritano não é gente, samaritano não é próximo, samaritano é separado, samaritano é discriminado. Jesus disse: o samaritano, quando viu o homem lá, ele foi lá, olhou, se moveu de íntima compaixão. A mão do sacerdote estava morta, a mão do levita estava morta, a mão do sistema religioso estava morta, mas a mão do samaritano estava viva. A mão do samaritano tinha vida, a mão do samaritano tinha o Espírito. E ele pegou o azeite, ele pegou o vinho e fechou as feridas. Com aquelas mãos, ele levantou o miserável, colocou no cavalo, levou para a estalagem e disse: cuida dele, cuida dele. E com aquela mão que tinha vida, ele foi no bolso
e arrancou o dinheiro e disse: toma aqui. Se isso não for suficiente, amanhã te pagarei o resto. A sua mão está morta ou está viva, meu irmão? A sua mão está levantando os caídos à beira da estrada? A sua mão está derramando o azeite do Espírito nas feridas da alma? A sua mão está levantando o pecador da estrada, colocando no seu cavalo, nos seus recursos, naquilo que Deus tem te dado? A sua mão está viva para arrancar o dinheiro e colocar a favor de um desconhecido? Sua mão está viva ou está morta? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando os nossos braços estão mortos, você não pode abraçar ninguém, você não pode oferecer ajuda. E é uma coisa, irmão, quando a mão do crente está viva, é algo terrível. Você chega numa pessoa, pelo simples fato, quando você chega no incrédulo, você coloca a mão no ombro do incrédulo, o incrédulo sente alguma coisa. Quando você dá a paz do Senhor, paz, Senhor, irmão, parece uma corrente elétrica. É a vida do Espírito, é a unção do Espírito. É verdade ou não é, irmão? Quantas vezes você começa com o incrédulo, que você toca no incrédulo, o incrédulo fica branco, fica amarelo, fica verde, o que você tem? Você tem a vida do Espírito, a unção do Espírito, a óleo do Espírito, aleluia, aleluia. Quando os nossos braços estão mortos, a gente não pode abraçar, a gente não pode oferecer ajuda, a gente não pode, irmãos, pescar, né? A Bíblia diz que os barcos se encheram de peixe, porque os apóstolos se uniram, e eles ajudaram e puxaram a rede do Evangelho, e os peixes vieram para Deus. Quando a gente tem os ombros mortos, os ossos estão secos, então a gente não participa, a gente nunca coloca o ombro de baixo. Por quê? Porque o ombro está morto, o ombro não tem vida. Você é uma pessoa que sempre se aliena, você é uma pessoa que sempre está separada, porque os seus ombros estão mortos. Quando os nossos pés estão mortos, a gente não pode caminhar. Quando as pernas estão mortas, quando o joelho está morto, você não ora mais. É aquele crente que não dobra o joelho para orar, porque o joelho está duro, o joelho está morto, o pé não sai mais para evangelização. A Bíblia diz que os pés vivos são aqueles pés formosos que anunciam a paz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós temos os nossos olhos mortos, a gente já não tem mais as visões de Deus, a gente já não vê mais aquilo que Deus quer revelar, a gente já não vê mais os campos brancos. Quando os ouvidos estão mortos, a gente já não escuta mais a voz do Espírito. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando, irmãos, a gente está morto na nossa coluna, a coluna é a base do corpo, é a espinha dorsal do corpo humano. Quando o crente está morto na sua coluna, é aquela pessoa que nunca trabalha para Deus. Não pode colocar nada em cima dele, porque qualquer coisinha ele escandaliza, qualquer coisa ele não aguenta nada, ele não aguenta uma doutrina, ele não aguenta uma evangelização, ele não aguenta 5 minutos de oração, ele está morto na coluna. Mas hoje Deus quer te dar vida, hoje Deus dá vida, hoje o Espírito dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de vida, precisamos do Espírito para ter a vida que Deus deseja. E tendo vida, então diz a Bíblia, a palavra de Deus, então disse que o Espírito veio sobre eles, e quando o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e se formou um exército grande em extremo. Por que o Espírito veio? O Espírito veio
para trazer vida. E quando trouxe vida, aquilo que era um vale de ossos secos, agora se levantou em um poderoso exército para Deus. Meus queridos irmãos, Deus deseja derramar o seu Espírito na nossa vida. Deus deseja derramar o seu Espírito na igreja, para que sejamos um exército para Deus, para que sejamos um exército para o Senhor, para realizar a obra de Deus na terra. Nenhum de nós desconhece que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. A igreja, ela está no campo de batalha. Agora, para que a igreja realize a obra de Deus, é necessário que ela seja revestida do Espírito. É necessário que ela tenha vida espiritual, autêntica, verdadeira, para poder realizar a obra do Senhor. E na vida cristã, e na nossa vida espiritual, cada um de nós sabe, irmãos, cada crente tem uma batalha espiritual. Paulo disse a Timóteo: eu, como bom soldado, combati o bom combate. Cada um de nós tem uma batalha espiritual a travar a cada dia. E para alguns crentes, escute aqui, para alguns crentes está ficando difícil a batalha espiritual. Para alguns irmãos, algumas irmãs, está se tornando difícil servir a Deus. A coisa está apertando dia após dia. A coisa está pesando.